Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aqui no YouTube. Eu sou a professora Rose, de Geografia, e nesse segundo vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre as dificuldades que nós temos em registrar e publicizar nossas práticas. E também vou falar como a minha consultoria pode te dar um suporte nesse sentido. E lá do Instagram eu selecionei algumas perguntinhas que vocês fizeram sobre o edital do Prêmio Educador Transformador e vou comentar também hoje no vídeo, tá bom? Então, vem comigo. Sobre estar em sala de aula cotidianamente. Nos falta tempo, né? Esse tempo tão precioso para todos nós. Diante disso, a maioria de nós tem dificuldade em refletir sobre as práticas, consequentemente, em publicizar essas práticas. Muitos de nós, ou seja, a maioria de nós, pelo que eu recebo de relatos e comentários, não tem esse tempo. E o segundo aspecto é que alguns pensam que já fazem o óbvio. Mas o óbvio, ele merece ser divulgado. O óbvio, na minha opinião, pode motivar outras pessoas, pode dar suporte pedagógico a quem está começando, a quem está com alguma dificuldade em relação a algum conteúdo. Então, nós, professores, temos que divulgar o que fazemos e compartilhar com outros professores que ainda estão em formação ou que estão iniciando ou que precisam também de um suporte para determinado conteúdo. Eu já pensei muito assim, gente. Então, eu achava que fazia o óbvio e que o que eu fazia não tinha nada diferente, eu não precisava sair da minha escola, da minha sala de aula. Mas a partir do momento em que a gente entende que fazemos parte de uma rede, que o compartilhamento de saberes nos fortalece, a gente começa a ir para formação, evento, escrever texto, publicar, apresentar, trocar ideia com outros colegas sobre material didático, sobre recursos didáticos, né? Sobre o comportamento dos estudantes, sobre a nossa escola, a nossa rede. E aí a gente sai um pouco da escola, da sala, a gente começa a expandir, né, nossas aprendizagens a partir dessas trocas. Um pouco sobre como a gente registra nosso cotidiano, né, da prática docente. A gente faz registro de planejamento, a gente faz registro de avaliação, a gente faz registro de comportamento, a gente faz registro de dinâmicas, atividades, vivências, mas a gente não consegue ainda, por conta do tempo, fazer registro das nossas reflexões sobre a prática. De vocês, né, lá na enquete que eu fiz, falaram sobre como vocês registram, fazem suas escolhas, registram por meio de fotos, de vídeos, apenas no manuscrito do caderno de planejamento. Então, tem várias formas de registrar. Cada um escolhe a sua. No meu caso, eu escolhi o YouTube. A partir desse registro do YouTube, foi que eu comecei a escrever textos e enviar para os eventos, enviar para as mídias, né? E divulgar essas práticas em outros espaços e para outras pessoas, para além daquelas que já me acompanham ou trabalham comigo. Então, acho que a gente começa a construir uma rede aí de troca, de ressignificação dessas práticas, de diálogo. É por aí o caminho. Quanto ao... Alguns me mandaram dificuldades, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas, alguns depoimentos. Tenho dificuldade em sistematizar a metodologia de ensino para transformar em artigo científico e também para enviar os editais, que é aquilo que eu comentei no início. Outra pessoa falou que optou por registrar as práticas e publicizar nas redes sociais do projeto educacional, ou seja, criou perfis específicos para divulgar. O que eu acho sobre isso?
E a outra pessoa mandou, você recomenda enviar práticas em andamento para o edital Educador Transformador? Então, eu selecionei essas perguntas para comentar com vocês aqui. Eu vou começar pela última. O prêmio Educador Transformador 2023, que eu divulguei até fevereiro, você pode enviar essa sua prática desde que você tenha resultados e desde que você sistematize a sua metodologia e que atenda aos princípios do edital, que é essa educação que se preocupa com a realidade, que discute os problemas e desafios e promove soluções para esses problemas e desafios dessa realidade estudantil. Então, se o seu projeto se encaixa nisso, mesmo em andamento, se você tiver resultados parciais, eu acredito que pode enviar sim. Sobre publicizar nas redes sociais, depende, assim, eu acho que é bacana, mas depende da forma como você publiciza. Não basta apenas colocar um painel de fotos, sem contextualizar. É interessante que você exerça essa escrita. A cada momento que você publiciza, você deve escrever, contextualizar, falar das parcerias, falar das dificuldades. A partir disso, você costura um texto e ajuda ao teu seguidor, à tua seguidora, ao teu leitor, ao teu colega professor a entender como foi o seu processo. Porque quando você publiciza nas redes sociais, você não está falando somente para quem te acompanha. Quando você coloca uma hashtag ali do seu projeto, você está falando para quem pesquisou aquela hashtag no Instagram inteiro. E quando você publiciza também no Instagram, é importante que você tenha essa preocupação de falar para os alunos que participam do projeto, mas também falar para possíveis parceiros. Você está divulgando para você trocar alguma ideia, para você adquirir parceria, para você ampliar, não é isso? Então, se for para isso, eu acho bacana, desde que você tenha esse cuidado de contextualizar tudo que você vai publicar, chamando sempre parceiros e parceiras a somar com esse trabalho. Essa é a tônica. E a primeira, que é a pergunta que chegou, de sistematizar a metodologia de ensino, tanto para os editais quanto para artigos científicos. Não tem jeito. É tempo, é dedicação, leitura, escrita. A minha consultoria, ela busca atender todas essas perguntas, né? Porque além de eu fazer um trabalho personalizado diante da sua dificuldade, então essas são as dificuldades que vocês me apresentaram. A partir dessas dificuldades, eu vou traçar um plano de trabalho para vocês. E aí a gente pode se encontrar ou virtualmente ou presencialmente. O valor da consultoria muda em função dessa dinâmica. Serão 3 encontros durante esse processo. Você tem acesso a vídeos que eu estou produzindo sobre o edital e também sobre essa sistematização do seu texto. Além de você ter acesso a um rascunho da inscrição do edital. Então, é como se eu analisasse tudo que o edital pede e colocasse numa ficha de inscrição um rascunho da sua ficha de inscrição, para você ir aos poucos escrevendo, relatando, e aí ao final do preenchimento desse rascunho é que você vai lá para a base de dados do edital e faz a sua inscrição. Então, esse vídeo é para motivar vocês a participar do Prêmio Educador Transformador 2023, assim como para motivar vocês a escrever sobre suas práticas, a refletir sobre suas práticas. A maioria está entrando de recesso, vai tirar alguns dias, né, para descansar, mas que fica aqui esse registro, fica aqui esse convite, que você possa, em 2023, traçar essa meta de publicar o seu trabalho em sala de aula, né? O trabalho que você realiza com a formação das juventudes, dos professores, dos adultos, seja em que âmbito você atue, tá? Então, vem para a minha consultoria, acompanhe o canal, divulgue esse vídeo para os outros colegas que também têm práticas interessantes e merecem ser publicadas, divulgadas, para a gente aprender muito mais. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.